capítulo 29, versículo muito conhecido da igreja. Quero ler somente o versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, amém, irmãos? Que diz assim a palavra de Deus: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Podem sentar, irmãos. Antes de entrar na mensagem, quero só trazer a memória dos irmãos algo que está acontecendo nos nossos dias, e não é mera coincidência o que está acontecendo nos nossos dias. Jesus, ele já deixou a igreja sobre aviso acerca dessas coisas. Então não se espante porque está acontecendo isso nos nossos dias. A crise que vivemos, crise na saúde, e tantas outras mais. Porque Jesus disse que haveria dias assim. Por isso a importância de estarmos na presença de Deus. Por isso da importância disso aqui, desse momento aqui, Porque Jesus disse que haveriam dias difíceis. Dias difíceis. Nos últimos dias viriam dias difíceis. Pessoas esfriariam na fé. Jesus disse que por se praticar o pecado, a fé de muitos esfriariam. Da mesma forma que muitas pessoas são alcançadas para Jesus, muitos também têm se afastado de Jesus. Na grande maioria, a maioria esmagadora, é por conta do pecado, irmãos. É o pecado que afasta o homem de Deus. É o pecado que afasta as pessoas de Deus. Os deleites e os prazeres desse mundo afastam o homem de Deus. O cristão de Deus, as pessoas de Deus. Jesus, ele nos alertou acerca disso. Rumores de guerra, nações contra nações. Fome. Cada dia que passa, a fome aumenta no mundo. Peste. Rumores de guerra. E Jesus disse que isso seria só o princípio de dores. Falsos profetas. Tudo isso tem aumentado, tem se multiplicado. E Jesus disse que isso é só dor de parto. Princípio de dores. Jesus disse que dias piores virão. Virão dias difíceis. Quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, mais difícil fica. E pasmem os irmãos. E tudo isso, sabe por quê? Vivemos os princípios de dores, porque a noiva está aqui ainda. A igreja está aqui ainda. Porque o dia que a noiva for tirada, irmãos, isso aqui virá um caos. Aqui vai instalar o caos. Tudo isso que está acontecendo, por mais difícil que está acontecendo, ainda é um princípio de dores. São contrações, dores de parto. As irmãs que já tiveram filhos sabem o que é isso. São dores que vêm, tempos em tempos. Dores de parto. Mas a dor maior é a dor do parto. Então a pior dor está para vir ainda. Mas em nenhum momento a Bíblia diz também que nós não devemos buscar. E não devemos orar. E esse texto que nós nos deparamos, ele fala muito bem sobre isso. A igreja tem
parte importante nisso. Porque, por conta das coisas que vão vir terríveis, que vão acontecer ainda, e não sou eu que estou profetizando isso, é Jesus que alertou acerca disso. Mas a Bíblia não impede nós de orar. A Bíblia não impede de nós orar pela nossa casa. A Bíblia não impede de nós orar pela nossa nação. A Bíblia não impede, Jesus em nenhum momento, a palavra de Deus em nenhum momento impede nós de orar. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que se nós orarmos pela cidade, haverá paz na cidade. Nós devemos orar nesses dias. A igreja tem um papel importante, irmãos, nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Deus, ele tem um propósito na igreja, na nossa vida. Esse é o momento da igreja se colocar na posição. Esse é o momento da igreja se colocar na brecha. Esse é o momento da igreja buscar. E esse é o momento que a igreja tem recuado. Esse é o momento que a igreja tem retrocedido, tem voltado atrás. E quando eu digo isso, não é porque a igreja vai parar os seus cultos, não, irmãos, isso é prudência, isso é sensatez. Nós temos que andar segundo as normas, as leis, porque toda autoridade é vinda de Deus, é dada por Deus, e é prudência. Não é porque eu e você servimos a Deus que nós vamos pular de um abismo e Deus vai me livrar. Não, irmãos, isso é prudência. Nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. Não estou falando que a igreja tem que ser rebelde, abrir as portas e fazer como se não tivesse nada acontecendo. Não, irmãos, o negócio está sério. A igreja tem que se posicionar e a igreja tem que se vigiar mesmo, tem que cuidar, é prudência. Esse mal que tem assolado a terra, esse vírus, ele não escolhe, irmãos. Porque você é crente, é cristão, não, nós todos estamos volúveis, somos vulneráveis a isso. Só há uma diferença. Há uma diferença para aquele que serve e o que não serve. É porque o que serve a Deus, ele não vai entrar em pânico, porque ele sabe que se ele partir dessa, ele vai para melhor. Se Jesus não livrar aqui, ele livra lá. Essa é a diferença. Mas vamos lá. Esse texto, esse versículo que eu trouxe para os irmãos, ele está inserido num texto onde o contexto vai falar acerca da carta aos exilados lá de Babilônia. Quando o povo é levado cativo pelo rei da Babilônia, podíamos até intitular o título da mensagem, um copo de água fria no deserto. Só valoriza um copo de água quando não tem. Um deserto, lugar seco, onde não tem água. Um copo d'água desse aqui vale mais do que uma casa cheia de ouro. E é mais ou menos isso que aconteceu lá. Por quê? Naquela época, irmãos, quando uma nação era invadida, a nação vencedora levava cativo, escravo aquele povo e instalava o reino naquele lugar. E não precisamos ir tão distante. Nós temos um grande exemplo na nossa nação, no Brasil. Muitos anos, por muito tempo, o Brasil foi colônia de Portugal. Portugal se apossou do Brasil, instalou um rei aqui, trouxe a cultura deles para cá. E assim acontecia naquela época. E eles estão sendo levados cativo para uma terra estranha, para a Babilônia. E a carta de Deus, endereçada ao povo de Israel, ao povo judeu. E a carta dizia, por intermédio do profeta Jeremias, que envia essa carta,
E diz: essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E a ordem era para que eles plantassem, se dessem em casamento, ou seja, que eles continuassem a vida deles lá. Plantassem, cultivassem, casassem, mantivessem a vida. E que eles procurassem a paz naquela cidade. Porque ali no cativeiro o Senhor disse: ora por ela, pela cidade onde vocês estão, porque na sua paz vos trarei paz. Porque se houver paz na cidade, vocês terão paz também. E por que, pastor, o copo d'água, onde que chega aqui esse copo d'água? O que tem a ver? Porque eles começam então a se lembrar das palavras do Senhor. Porque o Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então me invocareis, ireis e oreis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez para nós aqui, a princípio parece que não tem tanto sentido, mas imagine, irmãos, aquele povo, eles sabiam o que significava aquela carta, eles sabiam o que era, o que Deus estava falando através daquela carta. E esse povo, eles estão, é como que se diz lá no Salmo 37, olha a situação desse povo. Eles diziam assim: os que nos levaram cativos para a Babilônia, queria que nós cantássemos os cânticos de Sião, os cânticos que nós cantávamos lá na nossa terra. Mas como cantaremos em terra estranha? E eles diziam assim, lá nos salgueiros, às margens do rio da Babilônia, deixamos nossas harpas. Como dizendo assim: não louvaremos mais o Senhor, não cantaremos mais o Senhor. Como nós vamos cantar na situação que nós estamos? Mas eu quero dizer para você nessa noite, a palavra para o povo de Israel, a palavra para eles e a palavra para nós hoje é essa: nós devemos sim buscar ao Senhor, cantar ao Senhor, no dia difícil, no dia mau, devemos louvar a Ele, devemos buscar a Ele, porque eles estavam assim: como cantaremos? Ou seja, Deus não está vendo a nossa luta, Deus não está vendo que nós estamos sendo levados escravos, cativos. Será que Deus não está vendo? Como vamos cantar? Que força temos para cantar? No caminho, penduraram as harpas, os instrumentos de corda, os instrumentos de louvor nas árvores, nos salgueiros, no trajeto para a Babilônia, como dizendo: não cantaremos mais o Senhor. É assim que estava esse povo, irmãos. Não vamos louvar a Deus mais. Deus esqueceu de nós, acabou para nós. O Senhor não se lembra mais de nós. Mas a carta de Deus, assim como Deus nessa noite traz uma carta para a igreja, porque hoje nós não somos o Israel de Deus, como alguns dizem: a igreja é o Israel de Deus. Não, o Israel é Israel. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Há uma diferença aí, mas há uma semelhança também. Nessa noite Deus quer falar conosco da mesma forma que Ele falou com Israel. Deus quer falar conosco porque o que nós estamos vivendo hoje não é mera coincidência. Estamos vivendo dias difíceis. Os dias são maus para nós hoje.
A igreja, o mundo está enfrentando dias difíceis, mas a igreja tem que fazer uma diferença, a igreja tem que se posicionar. O Senhor está dizendo, olha, que nós devemos sim orar pela paz, nós devemos buscar, nós devemos sim continuar na vida, sim, mas buscar ao Senhor, porque Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, quando me buscardes de todo o coração. E ele vai dizer, e sereis achado de vós. E ele diz, quando você me buscar, vocês vão me encontrar. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e em todos os lugares onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. O Senhor está dando uma palavra de esperança para aquele povo desesperançado. Como nós vamos cantar? Como nós vamos orar? Como nós vamos buscar? Como vocês querem que nós cantemos as canções de Sião, as canções que nós cantávamos lá quando estávamos livres? Como vocês querem? Nós estamos em terra alheia. Nós somos escravos aqui. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Isso ocorreu, irmão, cerca de 400 anos. Deus já havia dado uma palavra para eles. E eles, aqui o Senhor só refrescou a memória deles. Isso aqui ocorre cerca no ano 586, cativeiro babilônico. Salomão faz uma oração ao Senhor. Isso está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, depois capítulo 6, capítulo 7. Salomão, ele assume o trono de Davi. Ele é o sucessor. Ano 965 aproximadamente antes de Cristo. E isso ocorre no ano 586 antes de Cristo. Ou seja, cerca de 400 anos para chegar aqui, ao cativeiro babilônico. Mas o Senhor já tinha alertado acerca disso, irmãos. Porque Salomão, quando ele constrói o templo, ele ora ao Senhor, e na sua oração, ele clama ao Senhor, ele ora a Deus, ele fala, Senhor, olha, Senhor, eu estou construindo um templo para o Senhor, mas nem os céus e os céus dos céus puderam conter a tua grandeza, a tua presença, conter ao Senhor, quanto menos essa casa. Ou seja, o Senhor é muito grande. Mas, Senhor, e ele reivindica algumas coisas a Deus. Ele diz, Senhor, olha, Senhor, se o teu povo, Senhor, for levado para uma terra distante ou perto, Senhor, e se lá no cativeiro se lembrarem do Senhor e orar ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, ouve tudo o céu, Senhor, do lugar da tua habitação, ouve, Senhor, o clamor do teu povo, Senhor, e sara a terra desse povo. E nas suas orações ele vai dizendo lá no capítulo 6 de 2 Crônicas, Senhor, se o estrangeiro chegar nesse lugar, Senhor, se orar aqui, Deus, ouve a oração dele. Senhor, se o teu povo for espalhado pelas extremidades da terra, Senhor, se de lá se lembrarem do Senhor, ouve a oração deles, ouve a oração do teu povo, ouve a oração de Israel, teu povo, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor aparece uma noite em sonhos. Capítulo 7, versículo 13, 2 Crônicas. O Senhor diz, olha, Salomão, eu escolhi esse lugar aqui, Salomão, consagrei esse lugar, para que o meu nome fosse posto nele perpetuamente. Aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, os meus olhos estarão postos todos os dias nessa casa, que foi edificado o meu nome.
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Eles se lembram irmãos, eles se lembram uma coisa, nós não temos como negar, o povo de Israel, eles guardavam os cerimoniais, os memoriais, os escritos, as crônicas, as palavras proferidas pelo Senhor. Eles guardavam, e aqui se levavam. Muitos deles não tinham acesso à palavra escrita, os pergaminhos, mas naquela época tinha uma cultura de passar de pai para filho. Eles decoravam os textos bíblicos. Eles decoravam, era uma tradição chamada de maçoretas. Eles guardavam os textos, passavam de pai para filho. E certamente aqui eles sabiam que Deus estava falando com o seu povo. Por isso um copo de água fria num deserto. Talvez para você ouvindo essa palavra, talvez você lendo essa palavra não tenha o mesmo sentimento. Mas imagine pessoas exiladas, pessoas escravizadas, pessoas perderam tudo, agora escravo numa terra distante, alheia. Sua estima lá embaixo. Veja que eles falavam, como que eles iam cantar nessa situação. Mas ali, quando vem a carta direcionada a eles, por intermédio do profeta Jeremias, Jeremias fica em Judá. Jeremias não é levado para o cativeiro, e lá da cidade de Jerusalém ele manda uma carta para o povo. E quando a carta chega, e então o emissário começa a ler, imagine o povo ouvindo essa palavra. E eles se lembram, porque Deus está dizendo: e me invocareis e oreis a mim, e eu vos ouvirei. Porque o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E buscar-me-eis. Olha o que o Senhor está dizendo. Agora o Senhor está dizendo, essa carta, ela é tão atual como nos dias de hoje. O Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite: então buscar-me-eis. A igreja, para você nessa noite, levante a tua mão. Então buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. E ele diz: eu serei achado de vós outros, diz o Senhor. E vos farei sair do cativeiro, da terra do cativeiro, e vos congregá-lo-ei novamente. Uma esperança, uma palavra de esperança. E eu venho aqui nessa noite, pela misericórdia e graça do Senhor, indigno, insensato, pecador, mas com a palavra que é verdadeira, com a palavra que é fiel. E a palavra do Senhor dessa noite diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós outros, e serei achado. O Senhor está dizendo para nós, igreja: buscar-me-eis. Os dias são maus, os dias são difíceis, vivemos dias maus. Muitos não vão suportar esses dias, porque os dias são difíceis. Jesus disse: se nesses dias não fosse abreviado, nem os salvos conseguiriam, irmãos, porque é difícil. Os dias são maus, a promiscuidade está demais, o pecado está avançando, muitos estão caindo, muitos estão perecendo. Não há força mais para orar. Muitos não têm mais prazer nas coisas do Senhor. Muitos já não têm prazer na lei do Senhor. Muitos não têm prazer na palavra do Senhor. Muitos já não prezam mais pela salvação. Quantos de nós estamos perecendo?
E hoje Deus nos traz aqui para dizer: buscar-me-eis, me busquem. Igreja do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando vos buscar, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas não tem força, mas tem que orar dessa forma. Mas não tem graça, ore a si mesmo. Porque Jesus disse que viriam dias difíceis. Paulo, em Efésios capítulo 6, vai dizer: revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possam suportar os dias maus, e depois de ter feito tudo ainda está firme. A Bíblia diz, fala de dias maus, dias difíceis, irmãos. E se hoje não é o dia difícil, hoje é o dia pior da terra, hoje. Amanhã será pior do que hoje. Eu não estou profetizando isso. Não queria isso. Biblicamente falando, amanhã será pior. E depois vai ser pior. Hoje, o dia de hoje, o presente, o dia de hoje é o pior dia que a terra está enfrentando. Veja os noticiários. E muitos de nós não conseguimos enxergar, muitos de nós não estamos vivendo, estamos vivendo o pior dia da face da terra, e cada dia fica pior, mas Deus está falando para mim, para você: busca Ele, buscar-me-eis e me achareis. Quando vos buscardes, quando me buscardes de todo o vosso coração, a igreja vai estar enclausulada nos seus lares. A igreja somos nós. Ninguém pode parar a igreja do Senhor ninguém para. Não vai ser um vírus que vai parar a igreja. Vai parar o templo físico, mas a igreja não vai parar, irmãos. Aqui não tinha igreja mais, porque a igreja de Jerusalém é destruída. Os portões foram queimados, os muros foram derrubados. Não tinha igreja física, mas a igreja estava lá na Babilônia, estava lá no mundo. E Deus falou: igreja, Israel, vocês estão na cidade, vai haver paz na cidade por causa de vocês. Clame pela paz, porque haverá paz. Igreja, é tempo de nós clamarmos ao Senhor. Os dias são difíceis, sim. Os dias são maus, sim. Mas a Bíblia não proíbe, pelo contrário, ela diz: ore mais, busque mais, ore mais, busque mais. Buscar-me-eis, me achareis, eu serei achado de vós. O Senhor diz que nós seremos. Ele diz que se nós buscarmos, Ele vai dar a se achar, a dar e a conhecer. Irmãos, a igreja não está limitada nessas 4 paredes. A igreja continua em casa. A igreja vai ficar fechada por um período, mas nós devemos continuar. Continue orando, continue meditando a palavra, continue crendo, continue buscando. Se com a igreja aberta muitos têm caído, imagine com a igreja fechada. Muitos estão perecendo dentro da igreja, imagina agora com a igreja fechada. Redobre o cuidado, busque mais, leia mais, medite mais, se consagre mais, ore mais. Igreja, é a palavra de Deus para nós. Não olhe para mim, olhe para a palavra. Busquemos mais ao Senhor. Muitos são os que estão caindo, muitos são os que estão perecendo, mas Deus está falando para mim e para você: busque, ore, consagre. Os dias são muito maus, os dias são difíceis, mas a igreja tem que fazer a diferença. Há uma diferença para aquele que serve e para aquele que não serve ao Senhor. Em uma das suas colocações na sua oração, Salomão disse, ele reivindica ao Senhor. Ele diz: Senhor, quando houver, capítulo 6, 28, quando houver fome na terra, quando houver peste, irmãos, o que é peste? Doença, enfermidades. Quando houver
queimas de seara, ferrugem, gafanhoto, largata, cercando alguns dos seus inimigos nas terras as suas portas. E quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, ó Senhor, qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, sentindo cada uma a sua desgraça e a sua dor, estende as tuas mãos para esta casa. Salomão está dizendo: Senhor, se houver praga, se vier um vírus desse maldito, uma praga, uma peste, uma enfermidade, se o teu povo, Senhor, orar, buscar o Senhor, ouve, Senhor, do lugar da tua habitação, ouve a oração do teu povo, Senhor. E a igreja somos nós, irmãos. A igreja somos nós. Vai ficar fechado por um período aqui. As igrejas. Que terrível, né? Nós estamos vivendo para ver isso. Igrejas fechadas. Pessoas querendo ir para a igreja e não vão poder porque estão fechadas. Pessoas que nunca quiseram ir na igreja, hoje vão querer ir. E as igrejas estão fechadas. Mas você, a igreja do Senhor, você vai estar ali na sua casa. Mas você é a igreja. Vão fechar o templo, mas a igreja não vai se fechar. A igreja que somos nós não vai estar fechada. Ei, irmão, a igreja vai estar fechada, mas o céu estará aberto. Todavia que você orar, o céu estará aberto para ouvir a tua oração. A igreja estará fechada, mas o coração de Deus estará aberto. A igreja estará fechada, mas diz o Senhor, os olhos dele estarão abertos para ouvir a oração. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz: porque os meus olhos estarão abertos, aleluia, e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer, aleluia. A igreja, irmãos, vai estar fechada, mas os olhos do Senhor vai estar abertos, aleluia. A igreja está fechada, mas os ouvidos do Senhor estão atentos à oração. Por isso não pare de orar. Não deixa que isso seja uma barreira para você se acomodar. Não pare de orar, não pare de buscar. Igreja fechada, céus abertos, as igrejas vão estar fechadas, mas aquele que estiver firme no Senhor, ele não vai parar por conta disso. Quantas pessoas esperando um momento como esse para usar de muleta. Está vendo? Eu queria ir na igreja, mas a igreja está fechada. Ei, a igreja não salva. A igreja é um reduto, a igreja é um pronto-socorro espiritual, mas quem salva é Jesus Cristo. Vai cair por terra aquela tese dizendo assim: vem para a igreja, porque na igreja você vai receber a bênção. Irmãos, essa tese vai cair por terra, porque a igreja não salva ninguém. A igreja não, ela ajuda sim, a igreja é um canal, a igreja ajuda, mas a igreja não salva, a igreja não faz milagre. O milagre vem de Deus. Caiu por terra agora. Porque eu faço, porque eu aconteço. Caiu por terra essa tese, porque quem faz é o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Um dos motivos pelo qual, eu preciso encerrar a mensagem, mas um dos motivos pelo qual o templo de Jerusalém foi destruído, um dos maiores, um dos principais motivos foram esse. O povo batendo no peito dizia: templo, templo, templo.
Deus disse: maior é aquele que habita num templo do que o templo, maior é o Senhor do que o templo. Irmãos, Deus é mais, Deus é maior, Deus é grande. Salomão entendeu isso. Salomão disse: Senhor, os céus dos céus não podem conter a tua glória, o que dirá essa casa que edificamos ao teu nome? Irmãos, é com pesar que nós anunciamos, sim, nós vamos fechar por um período a igreja física, mas a igreja, todavia a igreja espiritual, a igreja que somos nós, essa não vai fechar. Porque toda vez que você dobrar o teu joelho, toda vez que você clamar ao Senhor, a igreja vai estar ali aberta. E eu acho tremendo isso. Fresquinho do céu, tremendo. Deus falando para mim e para você que a igreja vai estar fechada, mas o céu vai estar aberto. O céu vai estar aberto. Ei, vocês estão aqui cativos? Sim. Espiritualmente vocês estão livres. Buscar-me-eis e me achareis. Ei, cativo, busca, está liberto. Buscar-me-eis e me achareis, e serei encontrado de vós, diz o Senhor. Temos que nos posicionar, igreja. Temos que posicionar. E não adianta desfigurar o rosto, dizer que não conseguimos, dizer que somos fracos, dizer que não podemos. Não adianta você dizer para Deus: eu não tenho força, eu não consigo, não dá, eu tentei. Não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta. E o adversário, quanto mais nós fazemos de pequeno, quanto mais nós nos diminuímos, ele vai achar, ele vai crescer mais. Quanto mais nós mostramos a fraqueza, mais o adversário avança. Então não adianta, irmãos, desfigurar o rosto, dizer: doeu. Está doendo, não dá. Irmãos, é aí que o adversário vai avançando. Quanto mais nós recuamos, mais ele avança. Então é motivo agora, não é momento de recuar, é momento de avançar. Igreja, avança. Não é hora de parar, é hora de avançar. Vamos avançar. E nos últimos dias o que nós ouvimos é isso. Muitos querendo parar no meio do caminho, e é hora de avançar. Avançar, vamos para cima, igreja. É hora de ir para cima. Não é hora de parar, é hora de avançar. E vou dizer para você, não vou aliviar não. A tendência é piorar. A tendência é piorar. E aí o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? É piorar. E agora? Se está pior, então ora. Ora que melhora. Ora que melhora. Parece um jargão, não é? Vem aqui, irmão Adão, com licença, eu pedi, com licença aqui. É que tem algo que está entronizado aqui. Obrigado, irmão, por acompanhar aqui. Vamos se colocar de pé. É hora de avançar. Nós não somos o Israel de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós ainda somos a igreja do Senhor. Aleluia. Quantos aqui acreditam e quantos ainda são igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós ainda somos a noiva do Cordeiro. Ei, você ainda é a prometida dele, igreja. Ele foi lá e foi buscar, foi preparar as coisas para nós. Santo, santo. Hoje é dia de nós nos Santo, lamentarmos, chorarmos mesmo nos pés de Jesus. Clama a igreja do Senhor. Clame a Ele, chore, clame, rasgue o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis.
Quando me buscar de todo o coração. Começa a falar com Deus, ore a Ele. Haverão dias que as pessoas terão saudade, terão vontade, vão querer estar clamando, vão querer estar buscando, Haverão dias que as pessoas terão fome e sede. Amós diz que haverão dias, o profeta Amós diz, haverão dias que haverá fome e sede. Porque Deus vai enviar fome